Oi, turminha! Oi, meus amores, tudo bem com vocês? E aí, animados para mais uma videoaula? Animados para mais uma aula, né? Para aprender mais um pouquinho? Então, vamos lá. Hoje, dia 22 de março de 2021, terça-feira, vamos para nossa aula de geografia, tá bom? Então, peguem a aula de geografia para a gente poder fazer, tá? Então, vamos lá. Peguem o livro de geografia. O assunto de hoje é um assunto que a gente já viu nas aulas passadas, sabe? Lá no comecinho, a gente começou a ter aula, as videoaulas, a gente falou um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, vamos fazer hoje da página 19 até a página 25, tá bom? Então, né, botaram a data e hoje vamos falar sobre os meios de transporte, que já falamos, né, já sabemos bastante sobre. A gente viu que o homem, nós, né, a gente tem a necessidade de ficar andando de um lado para o outro, da gente ir no mercado, ir nas escolas, né? Então a gente tem que andar. E há um tempinho atrás não existia nenhum meio de transporte, então as pessoas andavam a pé. Só que aí elas começaram a ver necessidade de ter algum meio de transporte e aí foram e começaram a usar os animais como meios de transporte. Aí, com o passar do tempo, foram surgindo aqueles meios de transporte que não são motorizados, como a bicicleta, as carroças, e depois apareceram os outros como ônibus, carros, trens, aviões, navios e muitos mais, não é? Então, seja na cidade, que é onde tem os mercados, o comércio, que é muito mais movimentado, e nos campos, que são os sítios, as fazendas, tem a necessidade e possuem meios de transporte, tá bom? Aí na página 20, a gente vai começar a falar que nossos meios de transporte, eles são classificados, eles são separados de três formas. Os meios de transporte terrestres, os meios de transporte aquáticos e os meios de transporte aéreos. Muito bem. Os meios de transporte terrestres são aqueles que trafegam, né, que se locomovem pela terra. Muito bem. E os nossos meios de transporte terrestres, eles podem ser tanto motorizados como não. Como, por exemplo, a bicicleta, que não possui motor, e o carro, que possui motor, não é? Então, exemplos de transporte terrestre, a gente tem o carro, o trem, a bicicleta, a carroça, o metrô, o ônibus. O metrô, ele está presente nas cidades, nas grandes metrópoles, nas grandes cidades. Ele é um transporte mais avançado, né? E um pouquinho mais rápido que o trem. E temos a carroça. A carroça, ela já é mais presente aonde? Nos campos, né? Nas fazendas. E aí a gente tem as carroças que levam pessoas e as carroças que levam mercadorias. Olha aí na página 21 que vocês vão ver carroça que transporta várias pessoas e carroça que transporta várias mercadorias. Na página 22, acompanhem, bota aí na página 22. A gente vai falar sobre os transportes aquáticos. Os transportes aquáticos, eles podem ser marítimos, fluviais ou lacustres. Tia, o que são esses? Muito fácil. Sabemos que os transportes aquáticos, eles trafegam aonde? No mar, não é? Nas águas. Os transportes aquáticos, eles trafegam nas águas. Os transportes que navegam nos mares são chamados de marítimos. Os que trafegam em rios são chamados de fluviais, tá certo? E aqueles que navegam nos lagos são chamados de lacustres. Então vamos lá. No mar são os marítimos, nos rios são os fluviais e nos lagos são os lacustres. Aí você tem exemplo aí de transportes aquáticos que são motorizados, como o navio, o barco de pesca, os pequenos barcos, as lanchas, os iates, as barcas, e temos aqueles que é a vela, como as jangadas, e
remo como as canoas, que você vai no braço, não é? Aí a gente tem as imagens, olha aí as imagens. A primeira a gente tem de uma jangada, que é ao vento, né? Que ela é a vela. E do lado a gente tem um navio, que a gente vê que é motorizado. Um jet ski, que também é motorizado. E do lado a gente tem um remo, que ó, a canoa, que é no braço. E aí, na página 23, a gente tem os transportes aéreos. São aqueles que trafegam no ar, não é? Aqueles que estão no ar, nos céus. E aí a gente tem os transportes aéreos, que são de aviões de grande porte, como por exemplo, transportam muitos passageiros, são os aviões. A gente tem aviões de pequeno porte, que carregam poucas pessoas e cargas, tipo o teco-teco. A gente tem foguetes e alguns tipos de aeronaves, que são os mais rápidos, os meios de transporte existentes que são mais rápidos. Temos os helicópteros, que são utilizados por pequenos trajetos, circulam com poucas pessoas e não precisam estar muito alto para trafegar. A gente às vezes vê, né, ou escuta o barulho do helicóptero quando ele está no céu, não é? E temos ainda aqueles que não possuem motor, que não são motorizados, mas que trafegam pelo céu, como por exemplo a asa delta, não é? É através do vento. A gente viu bastante desses meios de transporte. Vamos lá, meios de transporte terrestre, fale para mim. Isso mesmo. A gente tem o carro, a bicicleta, a moto, o ônibus. A gente tem diversos meios de transporte, não é? Isso, o trem, o metrô. Agora falem para mim transportes aquáticos. Isso mesmo, a gente tem os navios, os barcos, as lanchas, jet skis, a gente tem a canoa. Muito bem. Agora falem para mim transportes aéreos. Isso mesmo, a gente tem avião, o helicóptero, o balão, o jatinho. Isso, muito bem. Ó, vocês estão fera nisso, hein? Então, a gente vai fazer agora a página 24 e a página 25. Na página 24 tá assim: encontre no diagrama abaixo o nome dos seguintes meios de transporte. A gente tem helicóptero, avião, navio, carroça, carro, bicicleta, trem, barco e balão. Depois que vocês acharem todas essas palavras no caça-palavra, vamos dizer quem é aéreo, quem é terrestre e quem é aquático. Aéreo é que fica no céu, terrestre é que fica na terra e aquático é que fica na água. E aí vocês vão botar. Vamos lá, o helicóptero. O helicóptero, ele fica na terra? Ele fica na água? Ele fica onde? No céu. Então ele é aéreo, terrestre ou ele é aquático? Aéreo, então eu vou escrever lá, helicóptero no aéreo. Depois eu vou, avião. O avião fica onde? Também, né? Também é aéreo, então vou lá e colocar no aéreo. E vou ver cada um, tá bom? No número 3 está assim: em cada situação, pode-se usar um meio de transporte diferente para atender a melhor a necessidade de cada pessoa. Indique o tipo de transporte adequado para cada necessidade. Vamos lá. A letra A. A família de Inocêncio pediu uma pizza por telefone. A pizzaria está situada a 10 quadras de distância. Qual o melhor transporte para entrega? Quando a gente pede pizza, como que o cara vai entregar? Usando que meio de transporte?
A moto, isso mesmo. Então, vocês vão escrever aí, moto. Na letra B, tá assim. Tio Roberto precisa ser levado ao hospital o mais rápido possível. Quando alguém precisa ser levado ao hospital, a gente chama que meio de transporte? Qual é o meio de transporte que fica fazendo um barulhinho para dar passo para todo mundo deixar ele passar? A ambulância, isso mesmo. Na letra C tá assim. Lucas e Marina têm de ir à escola que fica a 20 quarteirões da sua casa. Seus pais trabalham e não podem levá-los. Como que eles vão? Se eles não podem dirigir, então eles vão de ônibus, isso mesmo. Na letra D, seu Reginaldo precisa levar comida para o gado que está no posto. Aí, ó, ele está no campo. No campo não usa carro. Ele precisa levar comida para o gado, então é bastante comida. Qual é o transporte que eles usam lá para levar mercadorias? Que a gente viu lá no começo, na página 21. Lembra aí, a K? Isso aí. Letra E. Antônio vive em um bairro residencial. Bairro residencial é que possui muitas casas, isso mesmo. E trabalha no centro da cidade. Prefere não usar seu carro porque encontrar um lugar para estacionar no centro é muito difícil. Como que a gente faz para a gente ir para o centro da cidade? A gente pega aqui meio de transporte. Isso aí. O metrô ou o trem, não é? Então, vocês vão colocar aí. No número 4, relacione corretamente. Vai ligar o transporte aquático no transporte aquático, na barrinha do transporte aquático. Transporte terrestre. Todos os transportes que foram terrestres, vocês vão ligar na faixinha do transporte terrestre. E transporte aéreo, todos que forem transporte aéreo, vocês vão ligar na barrinha do transporte aéreo. Lembrando que temos os transportes terrestres, que trafegam pela terra, os aquáticos, que trafegam pelo mar, pela água, e os aéreos, que trafegam pelo céu. Lembra que a gente fez? A gente fez uma dobradura de um barco e uma dobradura de um avião, não foi? Porque o barco, ele é um meio de transporte aquático. E o avião é o meio de transporte aéreo, isso mesmo. Vou colocar no final do vídeo as correções para vocês confirmarem se fizeram tudo certinho, tá bom? Por hoje é só. Muito fácil, porque vocês já viram esse conteúdo. O dever também tá fácil. Então, fiquem com Deus. Beijo para vocês. Tchauzinho. Até a próxima.